mais um episódio do Fala aí Sesmac. E nós hoje vamos falar sobre a relevância da homeopatia. É algo que já vem há anos. Mas você sabia, João, que tem muitas dúvidas ainda em relação a esse tema? Com certeza, para mim mesmo, vai ser muito interessante falar sobre homeopatia e entender, né? Entender como é esse processo de utilização da homeopatia, né? E os seus benefícios, né, trazido para a sociedade como um todo, né? A gente vai entender como é que funciona na área da saúde. Sim. E eu já ia esquecendo de me apresentar, João. Ó. De novo. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing do Sesmac. João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E aí nós temos duas pessoas especialistas para tratar da área, né? Desse assunto. É, uma médica, né? Isso. Professora do Sesmac. E uma doutora odontóloga, né? A doutora Maria Helena e a doutora Mônica, que vieram aqui com muito prazer, né, Mônica? Pô, né, Águida? Hoje eu confundi João, o meu. O não nome é possível. Você é o meu hoje, João. Cadê a intimidade? Ai, meu Deus. A sintonia aqui, né? Isso. Foi o esforço, né, para não esquecer. Mas, assim, uma satisfação muito grande tê-las aqui. E eu pediria, né, Águida, para vocês fazerem uma breve apresentação para iniciarmos aqui o nosso podcast, já agradecendo. É muito legal estar aqui com vocês, uma satisfação enorme, né, por esse convite. O convite surgiu, na verdade, em virtude da terceira jornada alagoana, que vai começar na próxima semana no Sesmac, no auditório do Campus 1 do Sesmac. Sejam todos convidados já, depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. E eu sou Mônica Rufino, realmente, né, médica, docente no Sesmac, na área de pediatria, de homeopatia, atualmente também como supervisora do programa de residência médica no Sesmac em homeopatia, né? Começou esse ano, também legal. é uma história que a gente também precisa contar mais. Tá? E a minha apresentação sobre a homeopatia veio para contribuir para a informação. A gente precisa ter muita informação, né? Tanto no meio acadêmico como civil, de uma forma geral, mas no meio acadêmico é muito relevante isso, porque muita gente não tem essa informação, não tem essa formação na graduação, nem médica, né, nem na odontologia. Né? A farmácia, na verdade, tem instituído a disciplina de homeopatia na graduação, certo? Obrigatório. E a medicina a gente não tem de forma obrigatória. Só tem a especialização depois, se você quiser. Não, a gente pode colocar como uma disciplina optativa, né? Ok. E também pode estar em outras disciplinas, como aqui no Sesmac, né? A gente conseguiu, primeiro, entrou como uma liga acadêmica de homeopatia, é a primeira liga acadêmica de homeopatia no estado, inclusive, né? O Sesmac começou de forma inovadora aqui no estado, né? É a primeira liga acadêmica de homeopatia. A gente colocou a disciplina optativa de homeopatia, ofertando, né, as informações, né, a formação sobre a história da homeopatia, as matérias médicas, né, a clínica de homeopatia, inclusive com ambulatório aos alunos Muito bom. de homeopatia. E veio a inserção através de um módulo de terapêutica na graduação. Então, está realmente oferecendo aos alunos, né, da graduação de medicina, todos estão passando, conhecendo um pouquinho da homeopatia. Então, a homeopatia realmente pode ser inserida na graduação em várias áreas, como terapêutica, na pediatria, na saúde mental, saúde dos idosos, né? Também saúde da criança, já falei. E ela pode ser inserida nas demais clínicas também, porque a homeopatia traz realmente uma possibilidade de ampliar a terapêutica ofertada aos pacientes, né? Então, os alunos não vão aprender só a área da alopatia, que é o tradicional, vamos dizer assim, ou convencional, como se fala, que são os medicamentos da indústria farmacêutica, né? Tradicionalmente falando. Mas a homeopatia abre possibilidades terapêuticas, para a terapêutica, para os nossos graduandos. Então, eles ficam com a mente mais aberta com essas informações, eles podem vir a cursar, sim. Né, um curso de especialização ou uma residência Uma residência, médica, especialização ou que a residência. gente já tem agora aqui na universidade. Perfeito. Ótimo. É um prazer estar aqui, muita alegria em aceitar esse convite da professora Mônica. Eu sou Maria Helena,
sou odontóloga, especialista em odontologia para pessoas com deficiência. Eu estive nos últimos 20 anos no serviço público em Brasília, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dedicada ao atendimento das pessoas com deficiência. Pacientes de todas as idades, com paralisia cerebral, deficiência mental, sindrômicos, autistas. E a razão de eu estar aqui hoje é porque eu aderi à terapêutica homeopática para os meus pacientes. Eu sou mãe de uma criança, meu segundo filho, tem paralisia cerebral e hoje já está adulto e bastante restabelecido, mas quando criança ele tinha muitos problemas de saúde, de bronquite asmática, tinha bruxismo, então ele tinha dificuldade de coordenação motora, era uma criança bastante frágil. E foi dentro da homeopatia, da medicina homeopática, que eu obtive assim, uma evolução muito boa para o meu filho. Então, quando eu estava no serviço como especialista de pessoas com deficiência, principalmente os pacientes com paralisia cerebral, eu lembrei do benefício que meu filho alcançou e eu comecei a utilizar a homeopatia que nós tínhamos disponível dentro do próprio hospital para melhorar as condições dos meus pacientes. E uma vez que a gente conseguia melhorar essas condições respiratórias, principalmente, a gente conseguia fazer um tratamento odontológico com mais facilidade. As mães ficavam bastante felizes. Era uma comunidade, são pessoas, um público muito humilde, que não tinha condições de outros tratamentos, ficavam sempre dependendo das consultas dos médicos alopatas, que era difícil. E com essa abertura da homeopatia médica para os meus pacientes com deficiência, nós melhoramos bastante a condição deles, tanto dos sintomas físicos como dos sintomas mentais. Eles chegavam para a gente com maior tranquilidade e isso foi estendido para os pacientes com autismo. Então, dentro dessa experiência de 2 anos, eu agora estou dentro de um mestrado no SESMAC, de pesquisa em saúde. E o tema da minha dissertação é justamente isso, a homeopatia na adesão do paciente com transtorno do espectro autista ao tratamento odontológico. Então, eu, chegando aqui em Maceió, eu estou junto com esse grupo lindo da Associação Alagoana de Homeopatia e me sinto muito lisonjeada em estar aqui participando dessa conversa. Que coisa boa. Então, assim, trouxe realmente 2 pessoas que têm o poder de fala, né, João? Com certeza, com certeza. E para dar o pontapé inicial, né, porque assim, do jeito, como foi falado, já existe, né, há vários anos, vocês vão talvez pontuar melhor que eu quantos anos existe já essa questão da homeopatia, mas poucas pessoas tinham conhecimento não só na questão da sociedade, no civil, mas no acadêmico. Eu e o João mesmo, é mínimo nossa... Hoje a gente vai tirar todas as nossas dúvidas, né? E aí eu queria começar do basicão mesmo, né? Queria que vocês falassem o que é a homeopatia, o que é a alopatia que foi falado aqui, que é bom trazer essa diferença. E acho que ainda existe a fitoterapia também, né? Porque eu acho que se confunde, as pessoas talvez não tenham esse conhecimento. Queria começar por aí. Vamos lá. Então, a homeopatia, desde o século XVIII, quando nasceu um médico alemão, Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Hahnemann, como é bem conhecido, ou Samuel, né? Na intimidade. Então, Hahnemann começou a desenvolver a homeopatia, ele era médico, né? Então, ele ficou inconformado com as formas de tratamento da época, né, que existiam na época. Ele começou a estudar muito, ele era poliglota, então ele começou a estudar muito sobre o poder curativo das substâncias da natureza. Hipócrates, né, antes de Cristo, já tinha falado sobre uma lei chamada Lei dos Semelhantes. Semelhante curando semelhante. E era uma filosofia, né? Sim. Né, Hipócrates. Então, ele queria provar. Então, só podia provar na prática. Então, ele foi fazer a experimentação de substâncias, no caso, planta, né? A primeira planta que ele experimentou, a Shona officinalis, experimentou nele mesmo. Ele era uma pessoa jovem, saudável, médico jovem,
E ele começou a experimentar nele mesmo e começou a observar sintomas que aquela planta produzia nele. Claro que ele fez uma diluição, macerou a planta, fez um processo químico, né? Que obteve para poder causar nele esses sintomas. Aí ele observou, pelo conhecimento que ele tinha de patologia, que eram os sintomas da malária. E aí ele tomou a dose, parou, os sintomas pararam. Então ele viu que aquela planta produzia nele sintomas da malária. Uma provocação, vamos dizer assim, uma doença artificial, né? Certo. Mais fraca, né? Então, quando ele parava de sentir sintomas. Tomava de novo, sentia novamente. Então, ele começou a ver que isso podia ser aplicável e começou a tratar pessoas. Na época, né, muita gente tinha malária, não é? E as pessoas começaram a ter bons êxitos. Muita gente morria por isso. Ele começou a ter bons êxitos no tratamento da malária. E outras coisas, né? Foi experimentando outras substâncias. Ele tinha discípulos, colegas médicos também que começaram a estudar isso e verificar que isso era verdadeiro. Que poderia realmente ter uma experimentação. Com todo o protocolo da época sobre experimentação, que evoluiu até os tempos atuais, né? E foram experimentação em homens sãos, né? Pessoas sãs. Então, isso é uma das bases, né, dos princípios de homeopatia, experimentar as substâncias em pessoas sãs. Né? Porque pessoas que já estão fazendo outro tipo de tratamento ou pessoas já doentes, vai confundir sintomas na hora da experimentação. Então, ele baseou os princípios de homeopatia, lei dos semelhantes, experimentação nas pessoas sãs, e aí foi ver sobre o uso do medicamento, que primeiro ele diluiu, não sabia o que era a dinamização que a gente conhece hoje, que é um ato de succionar aquela substância diluída várias vezes. É uma agitação molecular. Na água fica impregnada a informação da substância, que vem dos reinos mineral, vegetal, né, as plantas e animal também, fora outros reinos, né, o reino dos fungos, por exemplo, que aí depois a gente faz a distinção na alopatia, né? E aí, quando ele observou essas experimentações, viu que era possível levar para muita gente, né? Então, isso foi expandindo, várias pessoas de lá, ele partiu para, era alemão, né? Partiu para a França, né? Para Paris, desenvolveu bastante. E, claro, como toda coisa nova que chega, causa perturbação, né? É verdade, estranhamento, né? Que é isso, né? Como é que pode provar isso, né? Então, claro que isso com o tempo foi sendo desenvolvido. Hoje, a prova, né, da homeopatia vem desses estudos de nanopartículas. Até hoje é muito mais fácil, né? Com toda a tecnologia que existe, né? Tudo é bem provado. Existem muitos trabalhos científicos realmente duplos cegos randomizados, né? Existe muita coisa na pesquisa sobre a homeopatia, mas naquela época era tudo muito novo, então era muito contestado realmente, né? Tanto que ele foi... E até polêmico, né? Polêmico, ele foi meio que banido mesmo, né? De alguns locais por isso, mas ele conseguia obter resultados, né? Que acho que o que importa é esse, né? É você ver o seu paciente bem, né? Evidência, chama-se evidência clínica, né? Evidência clínica, exatamente. Despertou, né? Foi o início de tudo, então. Então, assim, mais de 200 anos depois, a homeopatia continua aí. Claro que vem a questão de desafios, né? São muitos, né? E tem os momentos que a gente consegue alguns avanços, mas também tem algumas coisas que dão alguns entraves, né? Por exemplo, tem na história, 1912, no Rio de Janeiro, teve a Faculdade de Medicina e Cirurgia, ligada à Unirio hoje, né? Unirio, lá no Rio de Janeiro, onde tinha um curso de homeopatia, onde saíam médicos homeopatas daquela época. Foi até 1935, se não me engano, dessa forma, né? Quer dizer, era absolutamente dentro da graduação de medicina, né? Assim como entrou na farmácia também, mais ou menos nessa época, 1943, se não me engano, obrigatório, e ficou até hoje. E a medicina, em determinado período, isso acabou de ser obrigatório. Alguma coisa aconteceu, virou optativa. E foi optativa lá no Rio de Janeiro até 1998, quando ela se tornou obrigatória de novo, em 1999, até os dias atuais. Né? Depois de estar na graduação, aí tem como estudo da história mesmo, né? Das matérias médicas, que são os medicamentos, tem sobre aplicabilidade terapêutica da homeopatia e a clínica, propriamente dita, com ambulatório, estudo lá na Unirio. Inclusive, eu estudei lá, né, na Unirio. Minha formação foi lá, tanto de homeopatia como de pediatria, a especialização. Tive, assim, a feliz
sorte, né, vamos dizer, ou foco, na verdade, eu busquei realmente ir lá para estudar pediatria e vi que tinha ambulatório de homeopatia. Então, foi realmente benéfico para mim, né, no mesmo local, mesmo hospital, ter as 2 especialidades, onde eu me formei, onde eu fiz a especialização. E aí, voltando ainda lá mesmo para a Unirio, né, que é o local onde teve tanto essa primeira graduação, vamos dizer assim, né, de forma obrigatória, como a primeira residência médica foi lá também, que continua até os dias atuais. Em 2013, a Associação Médica Homeopática Brasileira conseguiu aprovar, né, junto às instituições, a residência em homeopatia, e lá foi o primeiro local, em 2014. Então, tem 10 anos de residência médica lá no Rio de Janeiro, nessa universidade, né, no caso da Unirio. A gente começou esse ano, né? Então, 10 anos depois, estamos nós aqui começando a nossa história. E fazendo a diferença, né? Sim. Porque tem uma diferenciação trazer a homeopatia para cá. E a gente, assim, como eu contei aquela historinha no início, né? A gente começou na pandemia, né? Na verdade, eu entrei pela pediatria e o professor André Falcão me conheceu, a gente de máscara, né? Todos fechou, todo mundo assim, bem... A gente só viu os olhos, né? E a gente começou a conversar bastante, e eu falando dos benefícios da homeopatia na pandemia, para a Covid. A gente teve protocolos para tratamento da homeopatia na Covid, com grandes êxitos, bastante, vários trabalhos no Brasil todo, né? Alguns foram até rechaçados por aí afora, mas a gente... Foi muito polêmico. Foi polêmico, né? Muitas coisas COVID, foram, né? polêmicas na Covid. Como todo. É um desconhecido também, né? Total. Mas, assim, os medicamentos não eram desconhecidos para a gente, os homeopáticos. Sim. Então, a gente pode tratar com grande efetividade, né? Eu tive mais de 300 atendimentos, entre a maioria, né, assim, voluntária mesmo, e com bons êxitos. Ninguém foi para internação nem a óbito, né? Alguns chegaram num nível um pouquinho, muito poucos, assim, vamos dizer, 10% pode ter chegado num quadro de 15 dias. Sim. Mas a maioria resolvia antes de 15 dias, né? 7 dias. Muito bons os resultados. Maravilhoso, como a gente já espera, né? Da homeopatia. Então, pra gente não foi assim, né? Aquela coisa. A gente, assim, comprovou mais uma vez que realmente é muito benéfica, né, Helena? Exato. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no SESMAC, né? Que eu conversei para o professor André Falcão, né, sobre isso, ele regalou os olhos sobre isso e disse, faça uma liga acadêmica, vamos colocar a disciplina da homeopatia. Foi assim, no mesmo momento, né? Agradeço muito por essa oportunidade. E aí, conversando também com a professora Ivonilda, a gente foi vendo que também poderia se aplicar na graduação, no módulo terapêutico, e a gente ainda pode ampliar mais isso, né? Levar até o internato, fazer ambulatório também, porque o pessoal tem aquele contato no início do curso. Também. Né? Tem contato no início do curso, pode ter lá pelo meio e no final também, até chegar na residência. E aí você tem, né? Passa por uma noção boa de você tomar uma decisão, né? Como seguir isso. Para não ter a oportunidade, assim, mínima de falar só sobre história, um pouquinho sobre o que fica mas pouco. Vê também mas vê a clínica, vê a aplicabilidade. A eficácia, isso, né? Isso acontecendo. Isso a gente só vê aonde? Ambulatório, né? Sim. Aí a gente eu vi vocês falando aí que talvez vocês possam reforçar um pouquinho, porque assim, é uma das discussões, você pode até me corrigir, viu? Isso foi o que eu assisti um episódio de um ano atrás, Sim. que eles questionam muito a questão da parte científica relacionada à homeopatia, né? Que ainda as evidências são poucas, que as evidências... Porque assim, vocês na fala de vocês... A doutora Maria Helena pontuou aqui, né? Que ela percebeu, foi de algo pessoal, Sim. né? Que ela viu um resultado e quis levar o resultado para outras pessoas. E ela viu que esse resultado de outras pessoas também funcionou. Você acabou de falar também aqui, professora, que, né, o seu resultado, na época do Covid mesmo, você botou um quantitativo de pessoas aqui, cerca de 300 pessoas. É um número considerado grande, né? E aí... Onde é que eles questionam essa questão de evidências? Eu não entendi, eu fiquei confusa nesse sentido, porque eu vi um médico especialista homeopata e uma clínica geral. Ela, pelo que eu entendi, ela não era muito a favor da homeopatia, sabe? E ela falando assim, que não tinha. Aí ele fez, existe sim evidências. Aí ele foi mostrando que existia, aí ela já voltou um pouco, né? Ela fez, não, o que é questionado são os N's, que são os números, né? O quantitativo de pessoas
que realmente tiveram resultados evolutivos, vamos dizer assim, com o tratamento. Eles, não, existe sim também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre... Existem registros dessas evidências? Porque na prática vocês vivenciam isso e sabem que acontece, né? Mas existem esses registros em trabalhos, né? Na parte científica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Sabe o que acontece, Águida, João? É que a gente fica tanto fazendo, né, homeopatia, que às vezes as pessoas não buscam realmente essas pesquisas, né? E desde que eu entrei no SESMAC, eu me vi assim envolvida muito com isso, né? Esse compromisso de realmente levar para a área da pesquisa, né? Para poder realmente mostrar para as pessoas, para os graduandos, né? Para os discentes e também para os colegas, porque assim, se a gente não receber a informação, como é que a gente vai saber, até para criticar, né? Os próprios colegas, exatamente, né? Então, essa coisa assim de tipo, não gosto muito, na verdade é apenas falta de informação. Perfeito. Não Perfeito. é? Apenas falta de informação. Não tinha na graduação, como é que eu vou saber? Se me perguntarem algo de uma coisa que eu não aprendi, por exemplo, desculpa aí, o microfone fica empolgada. Você viu que a homeopatia está na veia dela, né? Veia, artéria, todo o sistema. Veja bem, até me perdi na emoção. Desculpa, professora. Voltando para as evidências de registro, né? Mas tem outra coisa legal que eu ia falar. Eu volto depois. Aí a gente verifica quando a gente leva para os graduandos, né? E eles ampliam a mente nessa observação. Aí, quando o médico não tem a informação na graduação, ele realmente... Aí, o que eu ia dizer, na minha época, a gente não estudou... Eu, né, não estudei ressonância, não existia nem ressonância, ou exame, né, fazer ressonância, nem tomografia, para dizer a verdade. A gente tinha a matéria, na disciplina, a gente chamava matéria, de homeopatia, sou antiga, né, Maria Helena? De radiologia, eu era fera no raio-x, aquele que botava na plaquinha. Lá no Rio de Janeiro, a gente estudava toda manhã, 7 horas da manhã até 7h45, era raio-x na parede, né, com clínica, aliada à clínica. Então, eu não sabia o que era ressonância. Hoje o pessoal aprende logo nos primeiros anos, né, da graduação. Então, evolução, assim, né? Da tecnologia. Isso é informação, não é tecnologia também? Sim. Então, a gente tem isso também na homeopatia. A homeopatia também vem acompanhando essa evolução com inúmeros trabalhos, inclusive não só no Brasil, mas na Índia, né? Que é o berço da homeopatia. Hoje, assim, tem um peso muito relevante. A gente tem uma relação muito boa com a Índia, né? Com os médicos, as pessoas de lá da Índia, inclusive com cursos de formação. Então, a gente tem, assim, bastante trabalho, só ir na BVS. Ou seja, registros existem, sim. Existem. Porque as pessoas falam muito sem procurar saber a verdade. Perfeito. Então, não queria ter essa dúvida. Né? Então, a Helena também tem essa informação. Eu queria acrescentar que nessa minha experiência de 10 anos com a medicina homeopática lá no Distrito Federal, eu tinha praticamente 22 médicos homeopatas dentro do SUS recebendo meus pacientes. Nós atendemos centenas de pacientes nessa dobradinha odontologia-homeopatia. As evidências clínicas que eu tenho são, assim, incríveis. Incríveis. Tanto que eu tenho gravações de vídeo com as mães, elas me contando sobre o que aconteceu, quais eram os efeitos da homeopatia, daquele tratamento, que muitas nem entendiam, porque eram pessoas bastante simples, elas não entendiam que havia alguma diferenciação entre uma medicina e outra, elas só sentiam que elas tinham sido muito bem atendidas pelos médicos homeopatas. Elas não tinham 10 minutos de consulta, elas tinham 1 hora, 1h30, e tinha retorno. E que essa terapêutica, ela fazia com que aquele filho evoluísse nos sintomas físicos muito bem. Então, uma grande equipe de médicos homeopatas, e principalmente a médica que trabalhava assim, no mesmo hospital que eu. E aí eu muitas vezes chamei ela para a gente fazer um trabalho, para a gente fazer uma pesquisa. Deixar isso registrado. Deixar registrado, porque ela foi assim, incrível no trabalho e os resultados que nós obtivemos. E ela disse, Maria Helena, não, eu vou aposentar e eu vou ensinar, eu vou me dedicar a alfabetizar adultos.
Entendeu? Ela, assim, é como assim, parece que ela usou tudo, gastou tudo, ela absorveu tudo, ela amparou todos e chegou um momento em que ela cansou, né? Então, eu falo o seguinte, eu de fora, né? Eu observo que os médicos homeopatas, eles se dão tanto que para eles ainda irem para o campo da pesquisa, assim, é como se tirasse um pedaço deles da clínica. O tempo dedicado ali na clínica. E fosse para uma pesquisa que, para eles estão vendo todo dia a evolução, entendeu? Então, é por isso que eu percebo que as pesquisas não são tantas, o financiamento dessas pesquisas é mais escasso, porque ninguém ganha muito com a medicação homeopática, não é como a alopatia. É uma terapêutica para que uma pessoa humilde é capaz de, com $4, $5, comprar um medicamento e ter resultados. Então, quem é que vai ganhar com isso? Ninguém. Pouca gente. Quem vai ganhar é a população humilde que precisa de resultados. Então, por isso é que as pesquisas na homeopatia, os eventos na homeopatia, são menores. Os resultados da homeopatia são menos divulgados. Existe um grupo de inimigos da homeopatia dizendo que é pseudociência. Eu quero ver um deles com um filho com paralisia cerebral, com deficiência, com distúrbio respiratório, que tem asma, crises de asma. Eu quero ver se eles não vão para a homeopatia e vão ver que não tem nada de placebo, que aquilo é uma ciência que funciona sem trazer efeitos adversos e sem o principal efeito adverso, que é tirar a economia da família. E a família se dedicar a pagar remédios e mais remédios caros com os resultados pífios, né? Então, os médicos homeopatas, eles estão concentrados em curar. Em ter o resultado final, que é a cura. É né? a cura. O bem-estar de quem está sendo. É o equilíbrio daquele paciente. Né? E então, a pesquisa fica assim como que em segundo lugar. Mas as evidências são muitas, né? E a gente, eu espero que alguns deles se dediquem à pesquisa para reforçar mais isso. Né? Inclusive, assim, tem grandes expoentes no Brasil, né, com condições de realmente provar isso através dos trabalhos científicos. Né? A gente tem bastante gente fazendo, né, como você diz, com resultados promissores, assim, evidentes, né? Evidência clínica, mas, como você disse, né? Falta o tempo, vamos dizer assim. E eu, que fui 39 anos da clínica e agora estou na pesquisa, na academia, é uma diferença brutal, é o outro lado da moeda. Tanto é que eu me aposentei. Mas vai contribuir agora. Para poder me dedicar à área acadêmica. Né? Então, talvez por isso não existam tantos homeopatas dedicados à pesquisa, porque eles estão fazendo. Tem o que faz e o que fala dos que fazem. Eles estão fazendo. Boa. O Valdir já disse isso, né? Melhor do que estar falando é fazer. Mas essa palavra que a senhora usou, equilíbrio, né? E a gente vai dar uma olhada no que é homeopatia, sem ser um especialista, né? Sem nunca ter utilizado. Sim. Essa questão do equilíbrio do organismo para a homeopatia, como é esse conceito para que a gente entenda melhor o que é propriamente a homeopatia? Como é que ela funciona, né? Essas coisas assim, exatamente. Né? Aí, então, exatamente. Né, como fez a experimentação, como eu estava falando antes, né, fez a experimentação, comprovou a lei dos semelhantes. Então, fez a preparação do medicamento, ele vai reorganizar, eu até digo assim, que é um equilíbrio dinâmico da energia vital. Porque todos nós temos energia, né? Só funciona através de uma energia, que a gente chama energia da vida, energia vital. Sim. É esse o conceito que a gente fala, energia vital. Alguns chamam força vital também, não é? Mas a energia vital é esse equilíbrio que é dinâmico, porque a gente está com vida, é uma forma dinâmica, né? A gente não para. Né? Exceto depois, com a morte mesmo, né? com a perda das funções. Né? Então, quando a gente tem funções, a gente está vivo e a energia vital está funcionando. Quando essa energia vital cai, baixa,
né, é rebaixada por adoecimento, então a gente vai buscar, né, com a homeopatia, no caso, a gente falando disso, a gente vai aumentar essa energia para poder haver uma homeostase, um equilíbrio. Algumas pessoas já tiveram tanta perda dessa energia que é difícil a recuperação. Uma pessoa, por exemplo, desnutrida, desidratada, está com a energia também lá embaixo, né? Está precisando de recursos. Certo. Além do próprio medicamento homeopático, precisa de água, né? Precisa de substâncias, de suplementos, né? De comida, né? Eu dou aula sobre desnutrição, eu falo muito disso, né? Não precisa... Desnutrido tem fome, precisa dar comida para o desnutrido. Né? Na pediatria a gente fala isso, mas também precisa de energia, precisa de vitalidade, precisa de vida, né? Precisa de acolhimento, precisa de amor. Então, as pessoas se nutrem de tudo. A nossa energia é tudo isso, é a soma de tudo isso, do amor ao alimento, né? E até passando pelo medicamento também. No caso, a gente depende da homeopatia, né? Como primeira opção, eu não sou contra as outras, né? E a gente não fala que a homeopatia é para tirar, né, a outra terapêutica, é para se somar sempre que possível. Existe uma palavra que chama complementar. Complementar. Então, essa é a palavra correta. Que dizia alternativa. Antes era alternativa, né? Assim, eu digo assim, que eu tenho a homeopatia como a minha primeira opção terapêutica, né? Sempre que possível, só uso a homeopatia, né? Mas tem momentos que a gente precisa recorrer mesmo a uma alopatia ou a fitoterapia, que é um tratamento que não é homeopatia, vem das plantas, né? Tem uma preparação diferente, utiliza propriedades das plantas apenas, né? Assim, apenas já é muito, né? Plantas são o universo quase todo, mas assim, é diferente. A homeopatia tem seus princípios, né? A lei dos semelhantes, a diluição do medicamento, a sucção, né? A dinamização do medicamento e a experimentação também numa menção. Então, tem princípios. Assim como a fitoterapia tem. Só que a fitoterapia não se tornou uma especialidade médica, como a homeopatia aqui no Brasil, pelo menos, né? É uma especialidade médica, é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Desde 1980 ela foi reconhecida e é por isso aplicada como especialidade médica. A gente tem a residência e a especialização por isso, né? E deveria estar realmente de forma obrigatória na graduação. Né? Então, a forma de chegar a um equilíbrio é usando a medicação, melhorando os sintomas físicos e mentais, que passa pelos emocionais, os volitivos, comportamentais. Então, são várias formas mentais de se tratar, eu vi até aqui no além início, né? do físico funcional também. No início, assim, se utilizava muito para a questão de ansiedade, depressão, asma, asma, bronquite, né? É um dos principais, mas que hoje se estende a toda... Sempre foi assim, né? Só que... vamos dizer, alguns estudos, uns dão foco mais para o tratamento mais orgânico, vamos dizer assim, mas são mais organicistas. Tem alguns homeopatas que são mais organicistas, sem olhar muito. Não tem como não olhar para o mental numa pessoa, né? Todo Verdade, mundo, até porque corpo e mente está tudo tá junto aqui. E há uma interferência totalmente, né? Mas no momento agudo, né? Vamos dizer, uma criança que tem uma asma. Tem crianças com asma que elas ficam aterrorizadas com medo de morrer. E ficam andando para um lado para o outro, querem se abanar, ficam se movimentando. É um comportamento, não é? Outras ficam sentadas, querem ficar no colo da mãe, ficam choramingando. Outras querem ficar só deitadinha, recostada, que alguém fique fazendo um carinho, né? Para poder melhorar aquele quadro. Não é tudo asma. Mas os comportamentos não são diferentes, então os medicamentos vão ser diferentes. De acordo não com cada é um medicamento individualizado. Exatamente. Não é um medicamento também, só para asma, entende? E o organismo também reage de forma diferente? De formas diferentes. Sim. De formas diferentes. Porque aquele medicamento, ele vai despertar a própria cura da pessoa. Entendeu? E esse medicamento, ele vai ser encontrado a partir da anamnese, onde o médico, onde o terapeuta vai observar, pegar detalhes profundos daquele, da rotina daquele paciente, dos sinais, dos sintomas. Aí ele vai, a partir de um protocolo, descobrir que substância está parecida com aquela condição e aquele medicamento vai provocar naquela pessoa o despertar da cura. É tanto que ele é preparado para aquela pessoa, né? Isso, medicamento. Eu lembro que eu tenho muitos anos, então eu não lembro. Assim, era muito pequena. Você tratou o quê? Com homeopatia. Asma, Foi. Você tratou tão bem que você esqueceu. Porque se você não tivesse ficado curada, até hoje você estava andando com Não bombinha. tenho mais, não tenho. Não Exatamente. tenho. Tem muita gente, né, mais velha que ainda está com a bombinha aí. Exatamente. Né? Eu tratei quando eu estava no Rio de Janeiro, eu tive sinusite. Meu médico me tratou, eu fiquei até
até hoje sem sinusite. E as pessoas que têm sinusite, como tratou sinusite? Enxaqueca, né? Que é doença crônica também. Como tratou enxaqueca, né? Trata assim. Tratar no sentido de curar. A homeopatia busca a cura. A gente é meio barulhento nesse sentido. Vou ali até, né? Quer curar. Mas assim, se puder colaborar da melhor forma, porque tem momentos que realmente acontece isso, a complementariedade, né? Certo. Então, você chega, já está fazendo um tipo de tratamento, como, por exemplo, às vezes na oncologia, por exemplo, não é? Chega e aplica um medicamento homeopático. Para dar um complemento para ali, complementar, né? Para dar mais vitalidade, para a pessoa reagir melhor ao tratamento que já está fazendo. Até porque são muitas reações, né, que tem sobre o tratamento, então, tem medicamentos para melhorar, aliviar aquelas reações, a quimioterapia, radioterapia. Tem sim homeopatia. A gente pode fazer isso, colaborar bastante, né? Inclusive, tem umas medicações que estão sendo estudadas, né, na Europa. Inclusive, tem um médico de São Paulo, um dos. Mas esse é convidado da gente, doutor Lucas Pacheco, ele vem de São Paulo, ele vai apresentar na jornada logo da homeopatia, agora no dia 21 de novembro, que é o nosso Dia Nacional da Homeopatia no Brasil. Por sinal, eu queria até que Novembro Verde tem a ver com... Sim. Eu queria até que vocês falassem um pouquinho sobre a questão do Novembro Verde, né? Fala aí, Helena, sobre o Novembro Verde. A professora Mônica veio de verde, tá vendo? Fala aí, Helena, sobre o Novembro Verde, assim, foi uma iniciativa de odontólogos homeopatas da Bahia, coisa de 10 anos atrás, e foi uma iniciativa assim bastante exitosa, porque outros grupos, né, de médicos, de veterinários, de farmacêuticos, porque existe toda essa multidisciplinaridade dentro da homeopatia. Existe médico veterinário, né? Exatamente. Dentista, farmácia. Inclusive na agronomia, né? Agronomia também. Então, tem plantinha e cachorro recebendo a homeopatia, se curando, sem saber o que está tomando. Sem nem falar, né? Não falam nada, né? Ninguém fala nada para eles e eles ficam melhores, né? Então, não tem influência psicológica na homeopatia, né? Nesse caso. Nem criança, né? Criancinha pequenininha se trata também, não tem influência psicológica, autista, né? Um deficiente mental também, né? Todos eles recebem essa medicação. Então, esse mito de que é influência psicológica, é o bate-papo da homeopatia que é longa, que influencia, isso cai por terra, não é só por isso, não é? Então, esse Novembro Verde, ele traz, significa isso, né? A união dessas disciplinas em torno da homeopatia. Integrado, né? Todos integrados com o objetivo de sensibilizar a população, de divulgar a homeopatia e mostrar para a população que existe esse instrumento tão valioso dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Isso foi um grande ganho para toda a população brasileira, né? A gente vê em outros países, eu já estive em alguns países fazendo a divulgação do meu trabalho e, apesar da Argentina ser um país muito um expoente da homeopatia, lá eles não têm a homeopatia pública como nós temos aqui, no Chile também não, no Equador. Por onde eu andei aqui na América do Sul, a homeopatia não está tão fácil, tão divulgada. E acessível. E acessível como nós temos aqui, né? Então, esse Novembro Verde foi assim uma forma de mostrar para a população, nós temos esse meio, é uma terapêutica acessível, porque são medicamentos que a pessoa mais humilde tem condição de comprar, né? E os resultados bastante bons, né? A curto prazo, o que é curto prazo? Curto prazo dependendo do caso, horas, dias, meses. Você tem um resultado, né? ali. É um resultado de caminho de cura. Isso. Não é um processo, não é? É um processo de cura, não é um processo de esconder os sintomas, as causas. Não, é um processo de cura, né? Então, para isso, não se pode dizer que é demorada. Eu acho interessante, inclusive, João, que na graduação, quando a gente fala da homeopatia e faz a anamnese, puxando a história da anamnese, né? É diferente a abordagem nesse sentido, né? Do tempo que a gente se dedica, porque te pergunta muita coisa, né? E que são importantes, desde a gestação, várias coisas assim.
E isso faz com que o graduando preste mais atenção ao paciente, se dedique mais a olhar para o paciente, dê mais acolhimento, e com isso ele facilita bastante para que ele aprenda mais. Tanto para a homeopatia mesmo, eu digo, ainda que você não seja um homeopata, mas você vai ser um médico que vai dar mais atenção às pessoas, né? Vai entender melhor o universo de cada pessoa, o comportamento, como é valioso saber sobre isso. Porque a gente história, não adoece só porque vem a bactéria, ou o vírus, né? Mas porque a gente fica vulnerável. Mas eu acho que você está falando é muito importante mesmo. Muitas pessoas reclamam que chega no médico, o médico nem olha para você, tá ali, tá total, né? E que faz a diferença, né? E que esse olhar no olho, de parar, de perceber que ele está ali ouvindo de verdade, sim. né? Eu acho que já faz uma diferença. A humanização, exatamente. Né? Você personaliza e humaniza o tratamento. Vocês acreditam que a gente está chegando ao final do nosso episódio? Será que tá ficando bom? Tá vendo? E eu queria que vocês aproveitassem esse final, assim, essa reta final, para falar da jornada, que eu acho que essa jornada ela é fundamental, né? Falar um pouquinho mais, convidar as pessoas a participarem. Fiquem aí, está aberto para vocês essa finalização. Então, a terceira jornada, Alagoana da Homeopatia, né? Nossa terceira edição, porque o SESMAC tem acolhido todas as edições das nossas jornadas da Associação Alagoana da Homeopatia, uma parceria de muito carinho e dedicação. Então, vai continuar sendo no SESMAC a terceira jornada Alagoana da Homeopatia, a partir do dia 21. E esse dia 21 é super importante, ele é muito informativo, é aberto ao público, né, principalmente aos acadêmicos, tanto da medicina como da farmácia também, que tem no SESMAC, né? Veterinária também tem. E a parte de informação vem para isso, para os colegas médicos, né, que estão lá, não só docentes, mas outros colegas, para essa informação, nessa aplicabilidade da homeopatia na oncologia, na pediatria, na saúde da mulher, da pessoa idosa, qualquer área clínica que a gente possa realmente entregar algo valioso que pode complementar, pode ser a primeira opção. Quem é especialista vai usar como primeira opção, obviamente, mas também pode usar várias outras coisas, outras possibilidades. E a gente quer que realmente as pessoas tenham essa informação. Então, vai ocorrer dia 21 à noite, a partir das 18 horas a gente vai chegando, 18h30 começa, vai ter inclusive uma palestra sobre educação financeira para profissionais. Olha que legal. Coisa boa! Sicredi está promovendo meia hora de informação sobre educação financeira, aí tem abertura. No outro dia a gente vai passar o dia todo lá no auditório, manhã, tarde e noite, palestras, vai falar sobre autismo, sobre oncologia, sobre outras, a experiência no CAPS de uma colega daqui da gente, né, que tem experiência com crianças na área da psiquiatria, apresentação de trabalho científico também, e a gente vai dar continuidade com o curso, mas esse é específico para homeopatas, né, que estão desenvolvendo esse estudo no dia 23, ainda também no SESMAC, e, paralelamente, uma mesa redonda com farmacêuticos, mostrando sobre a aplicabilidade mesmo da terapêutica homeopática também para estudantes e profissionais. Ou seja, é um momento de atualização, informação, né? Troca de conhecimentos. Isso, eu gostaria de complementar, fazendo um convite aos meus colegas odontólogos, odontopediatras, aqueles dedicados ao tratamento de pessoas com deficiência, com os autistas, que eles viessem a esse encontro e entendessem o quanto a homeopatia pode contribuir para a melhora das condições desses pacientes que chegam ao nosso consultório todos os dias, e muitas vezes a gente tem limitações que impedem esse paciente de ser atendido em regime ambulatorial. Muitas vezes são pacientes que vão para o centro cirúrgico fazer o tratamento sob anestesia geral e que poderiam muito bem, amparados pela medicina homeopática, apresentarem uma melhora no comportamento e serem atendidos dentro do consultório para conforto, segurança do paciente, dos cuidadores e do próprio profissional. Então, eu reforço esse convite, vão conhecer a homeopatia dirigida aos pacientes com autismo, e muita coisa pode acontecer a partir disso para o bem da sociedade. Que bom. Muito bom. Muito bom. E a gente sempre encerra, né, o nosso episódio com um brinde. Então, um brinde aqui é a homeopatia, né? Essa informação. Fala aí. Fala aí.